Bom, vou te mostrar nesse vídeo qual que é o objetivo de revisar. Ah, Pedro, mas muita gente fala da importância, tá? É importante, sim. Mas agora eu vou te mostrar, por questões técnicas e por referência, como e a importância de colocar isso na sua vida se você quer realmente aprender, passar na residência, no concurso ou em qualquer coisa, tá? Bom, primeiro eu vou te falar da técnica do alemão, psicólogo alemão, Hermann Ebbinghaus. Presta muita atenção. No final da década de 1880, ele lançou a sua teoria da curva de retenção e esquecimento, que é essa curva aqui de retenção e esquecimento, tá? O que ele fala? À medida que o tempo vai passando, as informações elas vão sendo perdidas no seu cérebro. E se você não revisa, se você não tem contato com aquilo, acabou. Presta muita atenção. Você está numa aula, vamos pegar uma aula top. Você sai da aula falando, aprendi tudo. Na teoria de Hermann Ebbinghaus, quando você passa ali 1 mês, 2 meses, cara, a sua taxa de retenção ela é mínima. Então não adianta você só cumprir um cronograma de um cursinho, você só assistir a aula. Isso não gera aprendizado a longo prazo. Pedro, mas isso dá certo para a prova da faculdade? Dá, mas para uma prova de residência, para um concurso, não. A revisão ela é muito importante. Então, Pedro, mas isso é uma teoria igual essas teorias acadêmicas? Não. Vamos para a sua vida. O que você lembra lá do primeiro período? Você lembra alguma coisa de anatomia? Muito pouco. Nossa, Pedro, o que você lembra do período anterior? Muito pouco. Pedro, o que você lembra da prova que você estudou há 3 semanas atrás? Muito pouco, você esquece. Então, na verdade, você está fazendo uma faculdade de medicina, estudando para residência e perdendo tempo. Pedro, por quê? Porque o seu cérebro foi feito para esquecer. À medida que o tempo vai passando, a nossa capacidade de adquirir novos conhecimentos, ela aumenta e a nossa capacidade de esquecer os conhecimentos antigos também. Porque você não usa. Então o cérebro fala assim, não preciso disso, você já usou uma vez. Agora, à medida que você vai revisando, esse conhecimento vai se solidificando. Vamos na prática? Lembra lá na sua época de adolescente, você gostava de escutar o quê? Ah, Pedro, eu gostava de escutar Justin Bieber. Tá bom. Pega lá uma música antiga dele, que você já escutou várias vezes, escutou beleza. Às vezes hoje você não sabe cantar ela. Mas se você começa ali, pega uma beiradinha, toma um golinho dela, você pega uma parte, você já lembra e começa a cantar ela de novo. Isso é muito importante. Então, Pedro, por que eu devo revisar? Uma das maiores estratégias da revisão é aprendizado definitivo. Se você vai precisar usar esse conhecimento a longo prazo, uma prova especificamente, uma prova que tem muito conteúdo, uma prova de residência, por exemplo, você precisa entender de método de revisão. É uma das coisas principais, uma das etapas da mentoria é a revisão. Para quem não sabe, eu criei um método de revisão que chama DSM-30, que é baseado na curva de retenção e esquecimento de Hermann Ebbinghaus. Então, vou inclusive colocar aqui um artigo sobre esse método de revisão que eu criei, que é uma adaptação dele para os tempos modernos, baseado para quem vai estudar para residência médica, beleza? Você tem que entender isso, isso é muito importante. Tá bom, Pedro, mas revisar é muito chato. Lógico que é chato, meu anjo, lógico que é chato. Estudo não é prazeroso, principalmente estudar uma coisa que você não tem tesão, digamos assim, que você não gosta de viver aquilo. Para mim é muito tranquilo, eu gosto de estudar sobre aprendizado, sobre comportamento humano, isso para mim é tranquilo. Mas na hora que eu vou estudar uma coisa que eu não gosto, mas que é necessário, cara, aquilo no momento, ele me causa problema, ele me causa tédio e é normal. E como é que você tem que vencer isso? A revisão, ela causa muito problema, muito tédio. Mas como é que você vence isso e entra no estado de flow? Presta muita atenção. Vocês já viram falar da lei de Dodson? Pedro, é isso aqui, tá? Yerkes Dodson. Ele fala muito sobre o estado de flow. Então presta muita atenção nisso aqui, tá? Bom, primeira coisa, tudo que você vai fazer, que é uma obrigação para você crescer, ela tem um estágio inicial que é tédio. Todo mundo passa pelo estágio de tédio. Esse estágio de tédio vai criar em você um hábito que vai criar depois disciplina. Nós vamos falar isso em algum vídeo. Mas Pedro, depois que eu passei disso, você vai começando a melhorar. Aquele aprendizado, aquele estudo, ele vai virando aprendizado. Você vai começar a acertar mais questões, você vai começar a lembrar, você vai começar a perceber que se você estuda e revisa, você está aprendendo. E aí você quer aprender cada vez mais.
Você entra naquele estado de flow, que dentro dessa estratégia aqui é esse crescimento, até que você chega no desempenho ótimo. Mas nem sempre o desempenho é ótimo. Na minha mentoria, eu tenho que trabalhar o aluno nessa curva nos dois extremos. Porque o aluno sai do tédio, ele tem que vencer essa barreira do tédio, da apresentação, ele está no desempenho ótimo. Mas só que chega um determinado ponto que ele está estudando tanto, e quantos alunos você já viu que na residência médica tirou 10? Fechou a prova, não tem. Aí ele começa a estudar muito, tem um ótimo desempenho, tudo, só que aquilo não começa a ter os resultados que ele quer, que ele almeja. Aí ele começa a apresentar desânimo, ele aumenta a expectativa e isso fica um abismo da realidade. Ele começa a ter fadiga e ele começa a entrar no esgotamento mental. Aí ele cai também o conhecimento. Então, além da revisão ser uma parte muito importante, a estruturação mental e psicológica, entender que os extremos eles são difíceis, a fadiga, o cansaço ele é ruim e o tédio, aquele vencer aquela etapa inicial também é difícil. Só nisso você vai conseguir evoluir. Presta muita atenção. Se você não tem metodologia de revisão, se você está só seguindo um cronograma, alguma coisa, se você está fazendo essas revisões automáticas que não avaliam a qualidade do seu desempenho, do seu perfil, tirei menos que 70, mais de 70, vamos para... Não é assim. A revisão é muito mais do que isso. Até porque se o seu material de revisão ele é ruim, não adianta você ficar revisando ele o tempo inteiro. Se você já está cansado de fazer a revisão com a mesma metodologia, você já vai entrar no estágio de fadiga. Então, é muito mais você entender que cada ser humano é individual, é específico. E que revisar é igual andar. É igual beber água. É fisiológico para o seu aprendizado. Um abraço e até a próxima.